jovens, porque eu sei que tem muitos deles que têm, né? Que tem vontade de ir, mas não consegue. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e a paz. Hoje a nossa aula tá mais para seminário. Só grandão aqui, né? Mas vamos lá, vamos avançar. Eu sei que muita gente foi para acampamento e o frio, né? Não parece, mas... Olha quem tá aí! Ô, meu irmão, tudo bem? Acordar a 10 graus hoje, realmente a cama fala assim, fica mais um pouquinho. Vamos orar? A cama fica chamando a gente. Buenos dias. Eu não comecei a aula antes de você chegar. Eu não comecei. Vou começar agora. Não faça isso, tá filmando. Eu sei. Agora podemos começar. Podemos começar agora, né? Deus, obrigado. Eu aqui tentando entender, por que a gente não começa logo? Tá tudo... O Espírito ele vai conduzindo nossas vidas. Ó Deus, obrigado por estarmos aqui, obrigado por este momento, obrigado porque estamos, ó Deus, prestes a encerrar o livro de Atos, nosso estudo. Sabemos que cada capítulo tem um significado, tem a sua importância, porque foi inspirado pelo Senhor. Então nos dê, Senhor, sabedoria e nos faça aprender mais um capítulo em nome de Jesus. Amém? Bom, encerramos a parte lá do capítulo 26 e 27. Paulo, ele pega uma embarcação para ir a Roma. E nessa embarcação há um naufrágio, todo mundo conhece essa história. Então, quando eu vou fazer uma aula de um naufrágio, é quando estamos indo no navio, sabe que navio de cruzeiro, que a gente comemora aniversário de casamento? Aí, de repente... Não vai ser uma boa comparação. Aí, de repente, o capitão fala, há entre nós alguém muito especial. Aí o capitão, oh meu Deus, e o capitão perde ali o controle do navio, joga o navio para um lado, aí o navio afunda. Isso é um naufrágio. Porque tem uma pessoa muito especial. Porque, deixou o capitão nervoso ali, fez algo errado. Mas naufrágio é isso, é um navio que afunda com as pessoas dentro, com tudo que está lá dentro. Então, eu pensei, qual é o tema que eu posso extrair para a gente colocar em prática? Então, o tema foi esse, Paulo a caminho de Roma. Esse é o percurso. Mas o que a gente aprende? Liderança, fé e sobriedade em tempo de crise. É isso que eu quero extrair nessa aula de hoje para os irmãos, tá bom? Eu quero que os irmãos interajam comigo lendo os versículos. Então, deixa a sua Bíblia aberta em Atos, capítulo 27. E eu já queria que alguém lesse o versículo 1 a 3. Quando se determinou que navegássemos para a Itália, pegaram Paulo e alguns outros presos a um oficial por nome de Júlio, da corte Augusta. Embarcando em um navio de Adrímítio, que estava prestes a navegar em demanda dos portos da costa da Ásia, fizemos-nos ao mar, estando conosco Aristarco, Macedônia e Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidão e Júlio, tratando Paulo humanamente, permitiu-lhe ver os amigos para que cuidasse dele. Amém. Então, observe os detalhes. Lucas, ele é muito meticuloso nos detalhes. Ele vai dizendo quem estava, por que aconteceu. No caso, ele está falando aí o caminho. Ele cita aí que Júlio, ele teve uma espécie de amizade, né, com Paulo, porque Paulo era um prisioneiro. Paulo, ele podia ser tratado com forma ríspida, mas Júlio, ele olhou assim para Paulo, não, Paulo, lá em Sidom, tem alguns amigos, pode falar com os seus amigos, pode. Então, observe os detalhes do texto, tá? Bom, Paulo apelou a César durante o seu julgamento, isso lá em capítulo 27. Essa apelação, chamada provocatio ad Caesarem, em latim, significa eu apelo a César, no português, claro, né? Eu apelo a César. E esse apelo era algo definitivo. Então, quando o cidadão romano apelava ao imperador, não podia voltar atrás. Eu gostaria que a aula de EBD, né, que a gente está aqui, servisse para você aprender algo que no culto você não aprende.
por exemplo, eu fiquei com essa dúvida, falei, deixa eu explorar. Quem apelava a César podia voltar atrás? E eu aprendi que não. Diferente. Mas uma pergunta. Só o cidadão romano podia apelar? Sim, só cidadão romano. O cidadão judeu Uh-uh. não. Cidadania romana. Mas a cidadania romana. O Trump só quer ver americano, ele não quer ver nenhum imigrante perto dele. Mesma coisa o César, só quero romano aqui. Os brasileiros, ó, pode ir pra forca, direto. Né? Mas assim, diferente do processo legislativo, o jurídico, né? Que você pode simplesmente chegar, não quer saber, eu não quero ir lá para o Supremo, não. Pode tem aquela recorrer, né? Você pode recorrer ao Supremo. E do nada você pode falar assim, quer saber, advogado? Deixa para lá, cancela aí, eu assumo a culpa. Não, se você apelou a César, o governador romano não tinha mais como tratar da tua causa. Ele estava preso, então ele não podia falar assim, quer saber? Deixa para lá, eu vou voltar para Jerusalém, vida que segue. Não. Ele tinha que ir a Roma, era uma coisa obrigatória. Então, legalmente, ele era obrigado, é estranho falar, né? Legalmente, ele era obrigado, mas é isso aí. Ele apelou a César, então ele vai se encontrar com César. Não tinha como voltar atrás. Deveria existir, então, algum documento que ele era cidadão, né? Só de fala. Tinha. Aí a gente chegou a falar na aula que a gente passou por isso, que era assim como nós temos o Drive, que é o nossa documentação, eles tinham algum tipo de alguma coisa no cinto, eles tinham alguma coisa assim nas vestes que tinha uma observação, né? E claro, naquela época já existia alguma coisa em relação a documento físico, porque os romanos tinham escritas, né? O próprio Paulo escreveu as cartas, né? Então eles tinham também documento oficial por escrito, né? Não sei como que era o timbre, né? Mas certamente tinha naquela época. Ok? Então, por que Lucas e Aristarco estavam acompanhando Paulo? Também é coisa que a gente aprende aqui que no culto não dá tempo. A lei romana permitia que os prisioneiros cidadãos levassem acompanhantes voluntários, como médicos, assistentes pessoais, servos voluntários e amigos registrados como ajudantes. Lucas, ele era o quê? Médico. Então, justificava que ele estivesse com Paulo para tratar das suas feridas, cuidar dele em algum aspecto, porque, lembra, a gente estava falando dos adventistas logo cedo pela manhã, né? Que aqui tem o homem da feijoada, café é o top one nosso. Um adventista que entrar aqui vai falar assim, meu Deus, o povo já vai tudo pro inferno. Tudo errado. Parede preta, meu Deus do céu, tudo errado. Então, naquela época, as embarcações, era normal ter malária, normal ter tuberculose. Então, o Lucas médico, estando com Paulo, era uma vantagem muito grande. E Aristarco provavelmente se registrou como servo voluntário. Aristarco foi um judeu que andou com Paulo nas suas viagens missionárias. Então, Aristarco era o braço direito de Paulo. E ambos foram por vontade própria. Quem eram os amigos... ambos foram por vontade própria. Isso aí é algo para a gente ficar pensando. O Lucas, que quando ele escreve a carta, ele fala, nós fomos... Por que eu sei que o Lucas está? Não está assim, Lucas... Não, ele... Quando fala assim no texto, nós estamos, ele está se colocando no meio. Então, o Lucas estava, e o texto frisa, conforme o pastor Rani leu, que Aristarco estava junto. Ponto. Agora, ambos foram por vontade própria, porque quem estava ali em Sidom, que fala amigos de Paulo, se você for ver no texto da Bíblia, nenhum trecho a gente vai ver que Paulo passou por essa cidade. Vamos colocar aqui, vamos dizer que o pastor Elielde, que já viajou muitos lugares do mundo, já foi para o Egito, já foi para vários países, mas de repente ele vai para Madagascar. Você já foi para Madagascar, pastor? Não. Vai para Madagascar. E aí o texto fala que em Madagascar tinha amigos de Elielde. Aí, mas como? Aí entra a questão, o que a Bíblia não registra, a gente tem que fazer suposições lógicas. Então é coisa que a gente não pode falar assim, foi isso, mas é coisa que a gente pode falar assim, talvez possa ter sido isso, tá bom? Então é o caso aqui. A Bíblia não identifica esses amigos, não há registro, mas desde Atos 11 e 19 haviam cristãos na Fenícia.
que é o quê? Que é a região onde ficava essa cidade. Então, portanto, o entendimento mais natural era que irmãos cristãos locais que acolheram Paulo ao saberem de sua passagem. Por quê? Porque Paulo, onde ele passou, ele deixou o quê? Uma marca. Efésios acabou com a economia dos idólatras da deusa Atena. Aonde ele passava, ele transformava. Tem um texto que eu não lembro, me recordo, de Atos, que Paulo passou por um local e aí o lenço, o avental de Paulo levava até as pessoas eram curadas. Acho que é em Corinto, se não me engano, que Corinto tem aquela idolatria e aí era competição, meio que competição entre a magia dos idólatras e o poder de Deus através de Paulo. Acho que foi Corinto, se não me engano. Mas, então Paulo, ele era conhecido como o Paulo, o cara, né? Diferente dos apóstolos de hoje, que quando vem um apóstolo Valdemiro, um bispo Macedo da vida, que o povo vai por questão de bajulação, Paulo era por questão de apreciação. Questão assim, caramba, meu, Paulo vai estar aqui. Imagine aí um pregador que você goste muito. Vamos dizer assim, imagine que Billy Graham estivesse vivo ainda hoje. Imagine que Billy Graham vai estar aqui em Orlando, vai estar aqui no estádio do Orlando City. Eu seria um dos que fala assim, cara, eu preciso estar lá. Porque Billy Graham ele fez tanta coisa boa, ele fez tantas coisas marcantes que eu vou estar lá. Então o texto, quando o Lucas está escrevendo que havia amigos, é provável que não eram amigos de intimidade, mas eram amigos assim de admiração. Paulo ele era admirado em todo lugar que ele ia. Amém? Beleza? Agora, por favor, leia versículo 4 a 8. Alguém, por favor. Dali, fomos navegando perto da costa norte, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Pantífia, chegamos a Mirra, na Cilícia. 8. Ali o centurião encontrou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando lentamente por muitos dias e chegando com dificuldade a Quito, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Navegamos próximo à costa de Creta, à altura de Salmona. Margeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Então você observa que Lucas, ele é um cara detalhista demais. É um cara que assim, ele vai dando os detalhezinhos e o que eu extraio desse texto? Que uma observação que aquela época que acontecia com os dias de hoje, principalmente as crianças, os jovens, os adolescentes, né? Eles não conseguem associar. E uma das coisas que eu fiquei pensando na cabeça é sobre o navio. Hoje existe cruzeiro, certo? Cruzeiros dá para ficar levando container? Não dá. E navio cargueiro, dá para ficar levando pessoas? Não dá. Mas naquela época era assim. Naquela época não existia cruzeiro marítimo. Não existia um cruzeiro para as pessoas navegarem. Naquela época era muito pobre, era muito simples. Então havia o quê? Comércio. Havia o quê? Navio de carga. Como se fossem os nossos navios de contêineres hoje. Então, os prisioneiros, soldados, viajantes, trabalhadores. Opa, eu vou para outro lado da margem do Mar da Macedônia. Como que eu vou chegar até lá? Vou de jeguinho? Vou de camelo? Não, eu vou pegar o navio cargueiro e vou passar por lá de lá. Então, o Lucas ele deixa isso bem detalhado, tá? Então, eles pegaram o navio, foram até uma cidade que tinha um porto e lá embarcaram com um navio maior para um navio alexandrino, né? Para chegar até Roma, tá bom? Então era um navio de carga, mas era totalmente comum transportar soldados, prisioneiros, tá? E haviam aí, ó, observação, 276 pessoas a bordo, né? Hoje, um navio mínimo de cruzeiro cabe quantas pessoas? Tem ideia, assim? Mais ralé? 800 pessoas, mínimo, né? Então naquela... Até 6 mil, né? Ou seja, depende do navio. Mas esse navio era já considerado um navio já de médio a grande porte. E além das cargas, que era o objetivo, cabiam 276 pessoas. Aí você vai pensar, ó o pensamento dos dias de hoje para o pensamento daquela época. Ah, então tinha... O pessoal entrava lá e falava assim, qual vai ser a minha cabine?
Qual vai ser o meu... Não existia nada disso. Ó, você pode ficar do lado ali daqueles trigo, você pode ficar ali do lado daqueles barris, você pode ficar no convés, estica aí seu colchãozinho. Ah, Esteira. é. Onde tem tomada para encher meu colchão inflável? Carrega meu celular. Onde tem tomada para carregar meu celular? Enfim, não tinha colchão inflável, não tinha nada. Era isso aí, esteira, era um ambiente muito rústico, muita umidade, muita sujeira, devia ter muitos ratos, muitos bichos, e era esse o ambiente. Mesmo assim, era considerado um transporte muito bom no sentido de, né, a pessoa... Por exemplo, um navio, vamos chutar, o que demoraria 10 dias de navio, a pé, com camelo, com um animal, ia demorar meses. Então, na cabeça deles, assim, pô, navio... Você não... Eu gosto de andar de avião, né? Pode ser daqui para Miami, um voo curto. Mas só o fato de ir para o aeroporto, passar pela esteirinha, tirar lá as coisas, deixa eu tirar meu metal aqui, colocar aqui, tá, sentar lá, tomar um Starbucks, tirar só fotinho do copo, não nem quer o conteúdo, só quer tirar fotinho do copo. Assim. O ambiente, né? Já, opa, tô viajando. Para eles também é a mesma coisa, embora Paulo estivesse como prisioneiro, né? Mas era um transporte, assim, considerado um transporte nobre, digamos assim, né? Bom, versículo de 9 a 12, por favor. Tendo decorrido muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo advertia-os, dizendo: Senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio, carga, mas também para as nossas vidas. O oficial, porém, queria mais no piloto e no dono do navio do que no Paulo. Poderoso, né? É. Como aquele porto não era próprio para invernar, os mais deles foram de parecer partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, um porto de Creta, que dá para o nordeste e para o sudeste, e ali invernar. Então, a gente está falando de Paulo. Paulo é um camarada que não é como nós. Paulo, a sabedoria de Paulo, o intelecto de Paulo. Eu tenho para mim que Paulo, ele... Vamos colocar cinco qualidades. Não, qualidades não, 5 atributos. Vamos colocar 5 atributos aqui, vamos pensar. Um cara trabalhador. Um cara bom de relacionamento. Um cara bom de liderança. Um cara bom de socialização. Né? A arte de socializar. Político, vai. Político tem que ter essa arte de socializar com todo mundo, né? Falar para pobres, ricos e tal. Mais um atributo aí, vamos dizer, bom em trabalho manual. Eu tenho para mim que dos 5 que eu citei, Paulo ele era assim disparado melhor em tudo. Ele é um cara muito bom, ele é um cara muito intelectual, muito inteligente, muito experiente. E aí ele chega e fala isso. Gente, vai dar ruim essa viagem aí. Não vai ser bom, não. Mas peraí, tem o dono do navio, que está fazendo toda a logística. A gente está falando agora de manhã, né? Sobre trabalho. Onde você está trabalhando agora? West Palm Beach. E eu falei para ele, pô, eu vivo trabalhando em Tampa. Então a gente fica pensando como que a gente vai fazer para minimizar os efeitos da viagem. Então, Paulo, ele é um camarada que está falando, ó, essa viagem, na época que estamos indo, não vai dar bom, vai acontecer alguma coisa perigosa aí. E o dono do barco pensa assim, meu, ele está querendo atrapalhar meus negócios. O marinheiro lá, o capitão, deve ter falado assim, eu sou um cara que já passei por tantos momentos difíceis, vamos avançar. Mas Paulo, ele está falando com propriedade. Por quê? Porque em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25, que foi escrito antes de Atos capítulo 27, Paulo vai falar que já naufragou por 3 vezes. E essa, então, passa a ser a 4ª vez que está indo no navio. Então, Paulo, além das viagens missionárias que ele fez, além de todas as viagens que ele embarcou, sendo viagem curta ou viagem longa,
O mar Mediterrâneo, nessa época do ano, tinha muita tempestade, tinha furacões, ciclones, tinha ondas, tinha ventos. Então ele falou assim, olha, não vamos ir. Mas ele era um prisioneiro, então fica aquela questão, peraí, um prisioneiro está dando a ordem para a gente? Então tu vê que Paulo ele já começa nesse ponto, começar a ser um momento de liderança. E liderança é isso. Liderança é você ver um problema e trazer uma solução. Um líder é isso. Um líder, ele vê um problema, vamos dizer assim, deixa eu tentar fazer um exemplo para vocês entenderem. Digamos que eu estou numa empresa e eu vejo ali o meu digníssimo, que está aí com o cabelo bem bonito, bem penteado, né? Vamos dizer que ele está dirigindo um carro. Ele está dirigindo um carro. Aí eu falo assim, olha, meu camarada, o teu pneu está careca e você vai dirigir na chuva. Então faz o seguinte, passa no Walmart antes, troca os pneus e segue adiante. Ou seja, eu estou apontando um erro, mas eu estou tentando trazer para ele o quê? Uma solução. Isso é questão de liderança. Então Paulo podia falar assim, como muitos fazem, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para falar que o mar está revolto? Quem sou eu para falar que a gente está indo num momento inadequado? Paulo podia ter ficado quieto, afinal de contas sou um prisioneiro. Eu estou aqui quietinho, mas ele falou, não, eu preciso... Talvez é extinto, né? Eu acho que tem líder que é extinto, não consegue ficar com a boca fechada, não consegue... Ele tem que falar. Então Paulo ele já começa no versículo 9, 10, 11, 12, destacar a sua qualidade de líder. E é isso que a gente tem que extrair dessa aula, porque a sua vida não é apenas ser crente. Você tem que ser um pai, você tem que ser no caso, você tem que ser um filho, tem que ser marido, na sua empresa tem que ser chefe, ou você tem que ser um subordinado, ou você tem que ser nem um subordinado nem um chefe, um coordenador que fica ali no meio, que é mais... Eu acho que a pior função é essa. Você não é nem um empregado e nem um chefe, você fica ali no meio. Tem que lidar com o chefe rigoroso e tem que lidar com o seu empregado que é às vezes ineficaz, que às vezes não faz o que deveria fazer. Então, teve uma época que eu estava numa empresa que apareceu a oportunidade de eu ser coordenador. E aí eu ia ganhar R$300 a mais no meu salário. Falei, caramba, R$300 vai mudar minha vida. Mas e a responsabilidade? Aí eu falei assim, não, eu prefiro manter meu cargo onde está. Porque o último coordenador pediu para sair. Por isso que abriu a vaga. Ele falou assim, não, eu vou embora, não vou ficar aqui, não está valendo a pena, e foi para uma outra empresa. Por quê? Porque a chefia ficava no coro dele. E aí quando ele ia delegar o que a chefia estava falando, os outros estavam de olho no cargo dele. Então ele ficava ali, horrível, horrível. Mas Paulo tinha essa liderança, ele falou, não vamos, que vai dar ruim, essa viagem não é o momento, mas eles não ouviram. Vamos avançar? Versículo 13. Soprando o vento sul brandamente, eles já o que desejavam, derrotaram, por aí foram mais de perto, costeando a ilha de Creta. Não muito depois, porém, desencadeou-se do lado da ilha um pé de vento chamado vento nordeste. O navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, perdemos a sua força e ficamos à deriva. Quando abaixo de uma pequena ilha chamada Cláudia, com muito esforço pudemos segurar o bote salva-vidas. Até o 20, você leu? Lê até o 20, por favor. Recolheram-nos e usaram recursos disponíveis para reforçar o navio com cordas, temendo que fossem lançados no banco de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram a embarcação à deriva. Como fomos violentamente agitados pela tempestade no dia seguinte, começaram a esvaziar o navio. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. Não aparecendo, havia já muitos dias, sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade. Perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Ou seja, Paulo, lembra que Paulo pediu o apelo a César? Ele viu o que ia acontecer.
não é que Paulo ele era um vidente. Ele era um homem experiente. Ele sabia que tudo que ele iria passar era uma tendência muito forte, né? Mas ele ainda assim encarou, né? Porque ele era um prisioneiro, ele não tinha opção de ir. Mas aí fala desse vento aí, algumas versões está euroaquilão. Nos traduções mais modernas, tá vento tempestuoso do Nordeste. Essa época ele já devia ter, assim, na sua faixa de 40 anos de idade, mais ou menos. Que essa aí é no ano mais ou menos 55, 60, depois de Cristo, no caso, né? Então, esse vento euroaquião, ele tem essa nomenclatura. Euro significa vento do leste e aquilão, vento do norte. Então, juntando esse vento nordeste, tá? Vocês já viram na praia uma bandeirinha que fica assim para cá e um buraquinho e ela fica balançando? Aquela bandeirinha, ela tem uma função só. Ela fica olhando assim e o cara fala se o vento está norte, o vento está sul, o vento está leste ou o vento está nordeste. Então, Paulo ele já sabia que esse tipo de ventania era uma ventania que iria causar um ciclone, né? Então aí, ó, ciclone no Mediterrâneo. Isso, o que acontece? Ele tira o controle do navio, faz a tripulação reforçar o casco com as cordas, faz jogar carga e equipamentos no mar, impede a navegação por dias. Eles ficam por dias sem ver sol e sem ver estrelas. Vocês já viram furacões quando tá no radar? Aquela bola assim, né, que vai se funilando. Tu pode olhar para o céu, por exemplo, tu não vê o céu, né? E mais ou menos isso, eles estavam debaixo de um furacão, num ciclone, então eles estavam ali sem ver o sol, sem ver as estrelas, e você olha o teu celular, se você colocar assim, Google Maps, você vai ver o mapa, vai ver tudo bonitinho, mas naquela época eles não tinham Google Maps, naquela época eles não tinham nada disso. Então como que eles se direcionavam? Eles olhavam as estrelas e falavam assim, opa, lá é para onde a gente tem que ir. Então eles ficaram literalmente perdidos, porque eles não sabiam para onde ir. Eles ficaram à deriva. Então, chegou o momento de todos perderem suas esperanças. Falaram assim, bom, não tem para onde correr, é só esperar o momento que o navio vai afundar, a gente vai morrer. E Paulo, lembra-se que na aula passada, no capítulo 26, quando Paulo apelou a César, ele estava apelando a César porque ele tinha uma estratégia de se encontrar com César, para pregar o evangelho a Roma. Então tem aquela questão assim, a soberania de Deus funciona, mas ele nos dá o que? A ação. A ação. Assim, Jesus falou para ele, ó, você vai para Roma. Soberania, então significa que ele ia para Roma, certo? Amém? Vocês estão comigo nessa? Se Jesus fala, Valéria, você vai para o Caribe, tirar umas férias merecidas. Soberania. Você não vai receber? Peraí, mas se ela não comprar passagem, será que ela vai? Então ela tem que ir porque Deus mandou, mas ela tem que fazer a parte dela de quê? Passaporte em dia, né? Passaporte em dia, comprar passagem e tal. Entendeu? Então, assim, Paulo, ele tinha essa consciência. Eu vou a Roma. Jesus já falou. Agora ele tem que ficar atento assim, peraí, deixa eu ver agora as estratégias que eu vou usar, porque Deus ele vai utilizar a minha ferramenta humana, a minha escolha, as minhas ações. Aí no momento que ele estava sendo julgado, ele pensou, peraí, lembra que eu falei que Paulo era tudo top, excelente em tudo, principalmente inteligência? Peraí, se eu tenho que ir para Roma, se eu apelar a César, eu vou para Roma. E Jesus já falou que eu tenho que ir lá. Então, eu apelo a Roma. É mais ou menos isso. Então, agora trazendo no naufrágio. Será que, coloca você no lugar de Paulo. O navio está prestes a afundar. Você está vendo lá o furacão Irma, o furacão Rani, o furacão aí, o furacão John. Esses furacões aí, né? Furacão Noah, tá tudo aí. Será que no lugar de Paulo você não pensaria assim, ixi, acho que Jesus comeu uma bola, hein? E falou que vai chegar em Roma, mas acho que não vai dar, não. Então Paulo, ele foi um homem que ele não perdeu a sua esperança.
Todo mundo tá falando, o navio vai afundar, nós vamos morrer, mas Paulo está ali. Eu avisei, eu falei que não era para ir, mas tô tranquilo. Tô tranquilo que se Deus falou que eu vou chegar lá, nem que todo mundo morra, nem que Deus me tire daqui de uma forma especial, mas eu vou. Leia aí para mim agora o versículo de 21 a 26, por favor. Fazia tempo que ninguém queria. Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio, não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Ou seja, Pois, até 26, né? por favor, complete. Pois ontem à noite um anjo de Deus atendeu e sirvo-se, pois ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegavam com você. Portanto, tenha um bom ânimo. Creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Tu vê que Paulo, ele era tão pastor, ele era tão líder, que ele fala como o pai, né? Eu lendo esse texto, eu me imaginei assim, eu como marinheiro, lá como capitão, como dono do navio, como todo mundo, eu ficaria assim, pai, você tem razão. Como se fosse pai, né? Ó, filho, eu avisei. Eu avisei que não era pra gente ir nessa embarcação. Eu avisei que a gente ia afundar, filho. Mas, filho, fica triste não, filho. Você vai, tenha bom ânimo. A gente vai conseguir. Juntos nós vamos chegar lá. Não é uma voz pastoral de Paulo? Ele tá dando um cacetinho, dando aquele famoso morde a sopra, né? Bate a sopra. Então, ó, eu avisei. Vocês não ouviram a minha voz. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo que a gente vai sair juntos dessa. Um anjo de Deus, né? Um anjo de Deus apareceu a mim. E aí o verbo grego é parester. Não foi um sonho. Não foi algo da cabeça de Paulo que pudesse trazer para ele uma situação de confusão. Pô, será que aquilo que eu vivi é uma experiência real? Não sei se vocês já tiveram uma experiência com Deus que você tá no culto, acontece alguma coisa, tu, meu Deus, que culto foi esse? Um culto diferente, um culto que eu chorei, um culto que eu me quebrantei, mas passa uma semana, tu fala assim, mas aquela semana eu tava sensível, aquela semana eu tava emotivo, aquela semana... Ou seja, tem situações de alguns cultos que tu pensa assim, pode ter sido Deus, mas pode ter sido também um momento da minha vida. Aqui não. Aqui Paulo diz que ele apareceu, o anjo apareceu. É como se é da mesma forma que eu estou vendo a irmã Débora aqui, da mesma forma que eu estou vendo o irmão Rani, apareceu, mas no contexto do texto, apareceu para Paulo. Lucas estava lá. Lucas era homem de Deus ou não era? Aristarco estava com Paulo. Ele era homem de Deus ou não era? E esses homens viram anjos? Sim ou não? Não viram. O anjo apareceu para Paulo. E ele falou, retransmitiu a mensagem do anjo para as pessoas. Olha, um anjo apareceu para mim. E ele falou que eu vou chegar em Roma. Em outras palavras, ó, eu que avisei que não era para ir, e vocês teimaram, e estão comendo agora, estão cumprindo, né, a teimosia. Tem isso também, né? Tem crente que faz as cagadinhas, desculpa o termo, né? As crianças aí, faz os cocôzinhos para ficar mais bonitinho, né? E aí pensa assim, mas eu sou homem de Deus, eu tô sofrendo tanto. Por que eu tô sofrendo tanto? Porque os cocôzinhos que você faz, é você que faz. Então Paulo fala assim, ó, não vamos nessa embarcação. Ele fala, vamos, vamos. Então, mas por causa de Paulo, Deus estava poupando toda aquela tripulação da morte, né? Vamos avançar aí? O marinheiro tem 27 a 32. Por favor, tenta ser dinâmico na leitura para a gente tentar encerrar essa aula hoje. Chegada a 14ª noite, sempre nós ainda jogadores de um lado a outro, lado ao mar, Adriático, por volta da meia-noite, suspeitaram que os marinheiros que estavam próximos de terra. Lançando a sonda, mediram 20 graus. Passando um pouco mais para lançar a sonda, mediram 15 graus. Ora, temendo bater em rochedos, lançaram a popa 4 âncoras e esperaram ansiosos que amanhecesse. Procurando, porém, os marinheiros jogado o barco
sob pretexto de ele lançar âncoras pela proa. Disse Paulo ao oficial e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do barco e salva-vidas e o deixaram cair. Quem já assistiu o Titanic aqui? Aquele Titanic do Leonardo DiCaprio. Lembra aquele momento que o navio tá afundando e que começa a colocar os botes lá? Aí tem um personagem, que eu não lembro bem quem era, mas é um personagem que ele fazia parte do navio. Eu não sei se ele era tipo o engenheiro, o arquiteto, é alguém que estava ali, que se ele fosse embora, junto com aqueles botes salva-vidas, ele poderia prejudicar na salvação das pessoas, porque ele conhecia o navio, ele sabia as articulações. Aí na hora que ele entra no navio, ele entra quietinho assim, fica assim. Aí o cara que, o capitão lá, né, que fala assim, pode baixar. Ele fica olhando assim, sem vergonha. Mas tá bom, quer ir embora? Pode baixar. Não sei se vocês lembram essa cena. Pode baixar. E o cara depois, tipo, conseguir fugir. Porque não era para ele fugir, era para ele ficar. Ele era um dos responsáveis do navio. Então, é como se fosse o teu carro, né? O carro. O meu carro é um carro simplesinho. É um carro que você aperta o botão para ligar, você gira a manivela, tem um pedal que é acelerador, um pedal que é freio. Ponto final. Agora tem outros carros, né? Outros carros assim, pretos, grandes, assim. Tipo, Torroi, né? Torroi é o nome? Tarroi? Tarro. Que é aquele carro, quando você entrar, ele deve ter uma palma lá para ligar o carro, deve ter o olho, o visor, assim, carro ligue, carro ligue, carro ande. Ou seja, quando tu vai dirigir um carro desse, tem que ter um manual do lado, assim, meu Deus, esse carro tá cheio, tanta tecnologia, sai arzinho no bumbum para ficar refrescante, esquenta no frio, cheio de coisa, né? Então, no navio, o capitão, os marinheiros, eles tinham que ficar por quê? Porque eles sabiam como fazer o navio manter ali. Olha, o vento tá para cá, joga para lá. Tira as cargas, joga as cargas. E os marinheiros, o que eles quiseram fazer? Quando eles viram que tá chegando em terra firme, opa, é a nossa hora, vamos pegar esses botes, vamos fugir, deixa esse povo aí morrer. E Paulo, no versículo 31, ele avisa o centurião, fala assim, ó, se estes homens, que são os marinheiros, não permanecerem no navio, vocês não poderão ser salvos. Por que ele fala vocês? Porque Paulo ele tem certeza que ele não vai morrer. Porque Jesus já estabeleceu, ele vai chegar em Roma. Então ele falou assim, olha, minha barra tá limpa, mas vocês, esses marinheiros estão querendo ir embora. Até nisso, aí entra a soberania de Deus com a ação de nós humanos. Paulo ele foi usado por Deus para que o navio não afundasse. Por quê? Porque o anjo falou que todos seriam salvos. Então, olha a importância de nós sermos usados. Eu sempre digo isso. Eu estou aqui na Bia Academy hoje, porque eu quis estar aqui. Porque eu falei assim, nós precisamos aprender a palavra de Deus. Mas se há mais ou menos 2 anos e meio atrás, né, que a gente começou, 2 anos e meio atrás eu falo assim, não é para mim. Isso não estaria acontecendo? Ou estaria uma outra pessoa aqui fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo? É assim que funciona. A obra de Deus ele vai acontecer, a soberania de Deus vai acontecer. Se você não se colocar à disposição, Deus ele vai levantar outro, mas a coisa vai acontecer. Mas poxa, Deus está te dando a oportunidade de ser ferramenta. Então Paulo está sendo uma ferramenta, ele está sendo usado por Deus, né? Então vamos lá. Então o centurião ele manda os soldados cortarem as cordas, deixando cair no mar. Cortar as cordas é a forma mais rápida, segura e definitiva de impedir a fuga. Ou seja, ele fez uma ação militar, ele fez uma ação de líder, né? Ele foi lá e cortou. Assim os marinheiros não seriam são obrigados a permanecer no navio para que o navio continuasse chegando até um ponto da margem, né? De estar mais seguro. Vamos lá rapidinho, 33 a 36. Já está acabando. Falta pouco. Enquanto amanhecia, Paulo recomendava a todos que comessem já hoje o 14º dia, que esperar que permanecessem sem comer. Provado nada. Portanto, recomendo mais alguma coisa. Disso depende a vossa segurança, nem o cabelo cairá da cabeça de qualquer um. E havendo dito isso, deu graças na presença de todos e partiu e começou.
36. Então, mais uma vez, Paulo ele assume uma paternidade de liderança. Quantas vezes a mãe, é mais a mãe, né? Mas o pai às vezes também faz. Tem que defender minha classe. Quantas vezes a mãe, ou muitas vezes o pai, fala assim: você já comeu? Você já almoçou? Você comeu o quê? Comeu chocolate ou comeu arroz, feijão e carne? Né? Então Paulo ele fala assim: olha, vocês já estão 14 dias sem comer. Vocês estão já 14 dias com medo, 14 dias com enjoo, com instabilidade emocional, achando que vão morrer, mas é necessário que vocês comam. Porque a comida vai gerar o quê? Energia, vai estimular a fé, vai estimular a esperança. Né? Então, Paulo estimulou, encorajou a tripulação comum. E ele fez o quê? Tomou o pão, deu graças ao Pai, ou seja, uma ação também de testemunho, dizendo assim, ó, vocês vão comer, mas vocês vão comer algo consagrado ao Senhor, né? Então, mesmo prisioneiro, Paulo se torna líder moral, líder prático de um navio, né? Olha o que está acontecendo aqui. Paulo ele é prisioneiro, Paulo era aquela pessoa desqualificada ali para tudo, mas Deus o levanta e ele se torna um líder, se torna uma espécie de pai, uma espécie de líder, de pastor, né? Líder espiritual, exatamente. Vocês vão comer, mas vocês não vão comer de qualquer jeito, não. A gente vai dar graças aqui, a gente vai orar, vai consagrar e vocês vão comer. Versículo 38 a 41. Éramos ao todo no navio 200 saciados com comida, conheceram a terra. Poderiam encalhar nela o navio. Quando as âncoras deixaram nós no mar, largando também as amarras do leme. Então, da vela da proa foram para a praia. Até 41. Dando, porém, encalharam ali o navio. O navio ficou imóvel, mas a pouco abria-se com a força da... Tá, isso aí é rapidinho, só para explicar que ele chegou num lugar mais seguro, no banco de areia, a parte da frente do navio ficou intacta e a parte de trás as ondas veio e começou a destruir o navio. E isso aconteceu exatamente como o anjo havia dito para Paulo. Então tu percebe também que as promessas do Senhor, o que o Senhor vem falando nos nossos corações, cedo ou tarde, elas vão acontecer, mas sempre nos dando a questão de, olha, confirmação. Eu senti isso e Deus vai confirmando. Então, quando alguém vai trazer uma profecia, né, além da palavra, né, a palavra já é a profecia revelada, mas vamos dizer que alguém te trouxe uma palavra. Olha, Deus falou para mim que na sua vida vai acontecer isso, isso e isso. Essa profecia, ela sempre vem, se for de Deus, né? Ela sempre vem como um ato de confirmação, como um ato de que Deus já está falando contigo em situações, em sinais, ou então no caso de Paulo foi um anjo que apareceu e aí as coisas vêm se confirmando, aí a profecia vem e acontece. Então Paulo ele só ficou observando, realmente é de acordo com o que o anjo prediu, me disse que ia acontecer. Versículo 42, 43, já lê 44 também, para a gente finalizar. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, levando a nada. O oficial, porém, querendo salvar Paulo, impediu-lhes dessa tentativa, ou que os pusessem nadar, fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra. Os demais deviam salvar-se uns e outros em destroços do navio. Amém. Então, existe uma lei militar romana que dizia: se um prisioneiro escapasse, o soldado responsável morreria em seu lugar. Então, os soldados pensou: esses camaradas que sabem nadar, prisioneiros, né? Que sabem nadar, vão pular, vão nadar, vão chegar em terra. O que vai acontecer? Terra? Estou aguardando vocês aqui para me prender. Eu tô aqui. Ice, vem! Vem, Ice, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui preparado para ser deportado, né? Não. Os soldados pensam assim:
vamos matar esse povo, porque se eles fugirem, eu que vou ser morto. Então Paulo era um prisioneiro que Júlio, o centurião, tinha o quê? Um apreço, tinha amizade. E outra coisa, olha tudo o que aconteceu nessa viagem, todas as situações difíceis. O que aconteceu? O centurião falou assim, não, se for para matar os prisioneiros, Paulo vai morrer. Aí falou, não, então pare, deixe, fique tranquilos que não vai acontecer nada, tal. E aconteceu de que todos que estavam ali, os que podiam nadar foram nadando, os que não podiam nadar foram pegando em madeiras, né? Então Júlio impede aí a matança e todos chegam à praia vivos, né? Exatamente como Deus prometeu por meio do anjo, ninguém morre. Os 276 pessoas, né? Sobreviveram. Chegaram lá demonstrando que a fidelidade de Deus, a liderança de Paulo e o controle soberano de Deus em toda a viagem. Tá? Finalizando já, é o último slide, mas a questão é a seguinte, isso não aconteceu porque Deus colocou o vento lá. Não foi assim, eu vou fazer isso para que, vou colocar esse furacão aí para que Paulo seja protagonizado como um homem diferenciado. Não, Deus não fez nada disso. Deus não mudou nada o curso da história. Aquela época era uma época de tempestade, igual a gente vive aqui, né? Meados de agosto até novembro, mais ou menos, é a nossa temporada de furacões aqui na costa aqui da Flórida, né? Não mudou nada, não mudou o curso da história, mas Deus, ele fez com que a sua soberania fosse concluída com sucesso. E Paulo, ele foi uma pessoa destaque. Então é isso que nós temos que extrair nessa manhã, que onde nós estamos, nós temos que ser destaque. E mesmo que a gente esteja num momento de crise, momento conturbado, momento difícil, Deus, ele pode te trazer o quê? Uma espécie de paternidade, liderança, calmaria, né? É tão lindo ver um momento de caos e uma pessoa serena, uma pessoa tranquila. Eu me lembro, só para finalizar, a gente já vai orar, tinha na nossa ex-igreja, que era a Igreja Batista Central, tinha um conselho gestor. Esse conselho gestor era pastores, alguns diáconos e alguns obreiros, né? Pessoas que a gente entende assim, tem bastante tempo de igreja, fazem parte da visão da igreja, a maioria ali já tinha no mínimo 3 anos de membros, então uma equipe boa, né? E aí um dos membros lá era vamos dizer assim, sabe aquele homem de Deus mais que você classifica ele como teimoso, chato, do contra, que fica perturbando a reunião? É esse. Tinha um irmão lá que tudo que acontecia, ele parece que falava, mas eu digo no sentido perverso mesmo. Ele parece que chegava ali para cutucar e tal. E aí teve um dia que ele tinha um irmão lá que era um homem muito homem de Deus, assim, uma vida muito boa, assim, de caráter cristão. E aí ele se divorciou da esposa. E a esposa era uma mulher, assim, problemática. Aquela que na igreja, assim, ela vai lá, fica quietinha, mas em casa era um demônio. É verdade, baseado em fatos realíssimos. E aí, resultado, eles se separaram. Chegou um momento que esse homem de Deus não aguentou e falou assim, não, quer saber? Vou separar. Mas ele era líder do louvor. Líder não, desculpa, ele era um dos ministros, né? Tinha uma liderança, mas ele constantemente estava ministrando louvor no culto. E aí, resultado, na próxima reunião, ele falou assim, esse irmão tem que ser excluído da igreja. Esse irmão tem que ser excluído da igreja. Onde se viu um cara divorciado ministrando no púlpito da igreja? Não pode, tal. Aí chega um outro irmão lá, que não é pastor, mas é um cara sereno, pacífico, tipo Paulo. Ele falou assim, ô irmão, e se fosse você no lugar dele? Você gostaria de ser excluído da igreja? Não, claro que não, mas tal. Né? Aí resultado, vamos orar, vamos deixar esse momento Deus agir tal. Aí eu olhei por irmão, você sabe quando eu falei assim, cara, só faltou a glória assim de Moisés, assim, uma veste branca tal. Porque a minha vontade é falar assim, vamos excluir você junto. Vamos excluir esse irmão, mas vamos excluir você junto, porque você é uma raça de víbora. E o irmão lá, não, irmão, não faz isso não, vamos orar tal. Então Paulo, ele traz esse ambiente de pacificação, esse ambiente de resgate.
Todo mundo, vão morrer! Meu Deus, o navio afundou! Calma. Acabei de falar com o meu truta aqui, o Angel Gabriel, e ele falou que tá tudo tranquilo, a gente vai chegar lá. Eu avisei, vocês não me ouviram, né? Mas, mesmo assim, fica tranquilo. Então, que nós possamos ter essa atitude, né, de hombridade, de liderança e pacificação. Amém? Vamos colocar de pé. Gente, é o último, pode fechar, o último